Depois de uma longa jornada para a reconstrução do Reino dos Demônios, finalmente o fim da história chegou. A Novel lançou pra gente os seus últimos capítulos no volume 5 aí, e acontece muita coisa trágica pro Leon, cara. Bom, eu espero que você já tenha um coração bom aí, né? Porque você vai precisar desse coraçãozinho aí pra segurar essa emoção de final. Então vem comigo e bora conferir tudinho agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por mais que a história que a gente tenha visto até agora tenha uma baita mudança no Léo, na Ishijin e tal, as coisas voltaram para suas origens um pouco. Depois de tanto tempo, eles resolveram cumprir a promessa de 3.000 anos atrás. O fugitivo, o Wyvern, que de repente começou a atacar a cidade humana, no fundo da mala estava Vargo, um dos Demon Lords juntos, e também os irmãos do mago Kanan e Léo, cara. O Léo decidiu enfrentar todos eles, todos os seus irmãos, para poder parar todo esse ataque. Só que as coisas levaram a gente para um final totalmente inesperado. Uma coisa inexplicável, cara. E não é fácil falar disso, não. Por isso que eu tô falando pra vocês aqui, pra caprichar esse like aí, dá aquela moral pra gente, mostra que você tá curtindo, tá se amarrando e traz esse combustível, né? Tu sabe que o teu like ajuda muito na produção de novos vídeos completaços aqui pra você. Então obrigado demais por essa força sempre e agora vamos que vamos. Tudo começa com base numa grande busca da Pedra Filosofal. Afinal, todo o mundo demoníaco foi devastado, né? E o rei desse mundo demoníaco aí veio para o mundo humano, aonde o tesouro da Pedra Filosofal estava escondido. É dito que ele estava dormindo através do grande buraco do espírito, que se abre de vez em quando, né? A cada 100 anos mais especificamente. O plano era obter essa Pedra Filosofal, levar ela de volta para o mundo demoníaco e, com o poder da pedra, trazer o sol quente, uma vegetação rica, água pura e simplesmente tirar todo mundo que foi desolado dos demônios. Só assim eles poderiam atingir um objetivo de uma pausa. Claro, ainda tinham muitos problemas e mesmo depois de levar isso tudo para casa, as coisas ainda assim não seriam 100%. Mas cara, o problema é que essa Pedra Filosofal, ela na verdade nunca foi vista, de acordo com algumas literaturas obtidas no mundo humano. Só que a Ishijin já tinha conseguido todas as pistas possíveis para o caminho da onde ela estava. E no caso improvável de uma guerra em escala enorme com os humanos acontecerem, que isso até existia o risco de que tais pistas fossem perdidas devido à guerra, mas como as coisas não estavam assim, estava tudo encaminhado. Então toda essa guerra, tudo que foi extra, né, de fora do plano, foi evitado, né, o tanto quanto possível. Só que o grande buraco do espírito estava começando a se fechar. Só tinha duas escolhas então a serem feitas. Liderar todo o exército para a Cidade Santa, roubar a Pedra Filosofal, ou então retirar-se sem levar a pedra, o que seria considerado uma grande derrota para todos os demônios. Sem falar que Melnis ficou mais claro que ele olhou para o fogo que seria uma luta dura de se combater. A força do exército do Rei Demônio era muito mais fraca do que antes. Tinha um guardião dessa pedra aí que era forte. E também tinha o cara lá do lado humano que a gente sabe, né? Um homem com o poder de enfrentar 1 milhão de soldados sozinho. Um homem que derrotou os 4 reis celestiais e derrotou a Ishijin na cara a cara. Sem dúvida, o herói mais forte do mundo. Não tinha razão para que o Léo não aparecesse na crise do mundo humano. Não existia isso. E da próxima vez que eles lutassem, literalmente todos seriam aniquilados. Então, liderar o exército para a Cidade Santa não era uma boa estratégia, era apenas um ato suicida, literalmente. Foi escolhido a retirada então para o Reino dos Demônios. Só que a Ishijin ainda assim queria salvar o mundo dos demônios de alguma forma, cara. Essa era a razão para ela ter vindo para o mundo humano e ter buscado essa pedra, a Pedra Filosofal a todo custo, com o objetivo de se tornar o rei do mundo dos demônios. Mas tudo estava terminando em vão. A Pedra Filosofal é super instituição antiga que fornece uma energia de forma semi-permanente através de micro buracos negros. É algo surreal de forte. Dependendo de como você usasse ela, tu ainda conseguia fazer tudo o que ela queria. Essa pedra era o legado da civilização máquina 3.000 anos no passado. E se você procurar, você encontraria talvez um manual de instruções detalhado de alguns lugares do mundo humano. Os humanos estavam procurando essa mesma coisa há muito tempo, mas era muito difícil de encontrar porque os tempos vão se renovando, né? E quando todas as tropas estavam voltando, o Léo apareceu. Depois de um belo tempo, ele mesmo disse que demorou muito, trabalhou duro para ajudar a Ishijin a ela conseguir, literalmente, a levantar as tropas do exército demoníaco. E conseguir essa Pedra Filosofal também, porque ele sabia da existência e do paradeiro dessa pedra. Depois dele ter a Pedra Filosofal, ela poderia simplesmente consertar o Great Spirit Hole fechado, e tudo dependia dela obter essa pedra.
Como o Léo sabia o paradeiro da pedra, pô, a ação a ser tomada já estava decidida, né? Todos eles iriam, ó, bonitinho se encaminhar para onde estava essa pedra. O destino foi guiado pelo Léo, e foi lá na encosta de uma das montanhas mais altas de Cesta. Além do Poço Frio, o único tremor é o Lily Tropical, e o resto estava calmo por ali. Mas com as habilidades físicas dos demônios, eles não deveriam simplesmente se preocupar. Eu acho que chegariam de boa até no cume. Nesse momento, dava uma sensação estranha no Léo quando ele falava sobre o seu trabalho. A realização de um trabalho que considerava não apenas todo o local do trabalho dele, mas também o seu sucessor. Agora, algo que a Echidna pensou antes de invadir o mundo humano era que eles precisavam pegar essa pedra. Então, não teria que perder tempo com os humanos. Como resultado, todos os demônios ali escolheram roubar à força a pedra e serem derrotados pelo bravo Léo, né? O negócio aqui, galera, é que agora você vai pirar o cabeção, cara. Do que a gente tá falando é do núcleo do Léo. O núcleo dele tá gravado que ele tem um comando absoluto de proteger a humanidade. E os demônios vindo pra essa terra, consequentemente, ele iria lutar pela humanidade. Não tem como ele negar isso. É por isso que ele continuou protegendo sempre a humanidade por 3.000 anos, enquanto teve uma vida. Protegendo essa humanidade, a identidade dele, lutando para trazer a paz. Ele estava esperando toda a crise da humanidade, porque a humanidade se tornou pacífica depois dele vencer os demônios. O Léo então se virou e revelou que em uma conclusão ele tinha a Pedra Filosofal. O Heart of the Demon Heart Series Infinite Energy Engine era, na verdade, um motor Akashic. Essa era a verdadeira identidade da Pedra Filosofal. Se a Echidna quisesse a pedra, ela teria que matar e raspar o coração do Léo, porque ela estava lá dentro. Então, periodicamente, o Léo disse que estaria fora do exército demoníaco, pelo menos por esse dia. Afinal, ele disse que queria salvar o mundo dos demônios. Nessa hora, o poder mágico do Léo aumentou e imediatamente se explodiu pela força que tinha dentro dele chamando ele. E o início da guerra foi em um momento. Ele simplesmente fechou a distância em um piscar dos olhos dos outros, puxou a sua espada mágica favorita, a Typhon, e o Léo estava sentindo o poder consumir ele, jurou também que iria salvar a humanidade. E ele iria com tudo, cara. O problema é que ele estava disposto a salvar a humanidade, mesmo que ele destruísse o mundo. Isso não era legal. O ex-herói, então, gritou e riu alegremente com tudo isso. E, cara, isso não era mais um homem corajoso que ele era antes. Uma pessoa que diz uma tal linha pessoalmente não pode ser mais chamado de herói. Quando o Léo segurou a sua mão, então, a parte de cima e a de baixo se viraram de repente. E aí, meu parceiro, você pôde ver o céu azul atingido por algo duro, ouvindo alguém gritar. E com o grito a gente sabe que era da Steina, que finalmente fez a Echidna perceber que ela tinha sido arremessada por dezenas de metros e caiu de costas com um feitiço de restrição de baixo escalão, que foi lançado casualmente. O Léo não perdeu o tempo por ali não, ele estava prestes a esfaquear a Echidna e se aproximou dela, quando o gigante Edward apareceu e mal empurrou para trás. Edward e o Léo se amarraram numa briga ali e Steina por trás usou as suas setas da luz da explosão, o parafuso de explosão dela, para causar vários incêndios ferozes. Só que no fim das contas o Léo ainda estava intacto, mano. Era impossível isso acontecer, né? Porque esse era um feitiço intermediário, mas tem umas características que o número de flechas que ela atacou era aumentado de acordo com a quantidade do poder mágico do lançador. Ou seja, com o poder da Steina, dezenas de flechas que são disparadas aí, e se aproximavam até de 100 flechas, chegaram no ataque. Só que era um ataque muito poderoso, só que ainda assim o Léo nem mesmo se mostrou danificado. Ele literalmente nem se levantou para lançar um feitiço defensivo. Ele já era defensivo por si só. O Edward então saiu voando para proteger a Steina. A espada de luz perfurante simplesmente explodiu por dentro, queimando o gigante dragão geral. A espada longa do Léo brilhou então como se fosse perseguir o Edward com tudo. E vários feitiços da Steina estavam simplesmente apoiando o Edward nessa batalha aí. Mas visivelmente a força dele era inferior, independente a tudo. Uma quantidade considerável então da espada de luz estava caindo aqui também. Cada tiro era um poder tremendo e estava simplesmente trazendo um peso para as costas dele. Mas apesar do desfoque, poderia causar sérios danos. Não era muita coisa, mas a Echidna estava tentando apoiar eles com alguma coisa. A espada do Léo ainda assim se aproximou do Edward e fez ele saltar para trás. E ao mesmo tempo, um estalo foi ouvido. Uma enorme flecha de luz percorreu o chão numa linha reta. Steina lançou a lança de Deus do trovão Aurora. Esse aí que era um feitiço de alta potência do topo do sistema de Raiden, que simplesmente acabava com até mesmo os inimigos mais fortes com um único golpe, se atingido corretamente. E a lança do Deus do Trovão engoliu o Léo em um sopro, evaporando em neve, rochas e até mesmo toda a atmosfera em volta instantaneamente. Só que o problema é que o Léo ainda não sofreu nenhum dano depois disso. Ele estava de pé lá, esperando.
E, cara, tinham 5 pessoas nesse local. Echidna, Steina, Lily, Melnis e Edvald. Naturalmente, todos estavam lutando contra o Léo e todos estavam sendo derrotados. Isso porque ele se tornava cada vez mais resistente, cada vez mais que ele lutava, ele aprendia mais sobre as magias. Então por isso a maioria dos ataques já estava fora de contato com ele, não dava certo. O Léo disse solenemente então a Echidna que a mão esquerda estava coberta com gelo e a mão direita coberta com resíduos de chama. Se ela organizasse a força dos feitiços mais altos e ativar instantaneamente os diferentes atributos, ela entraria em um conflito entre si. E isso era realmente algo formidável. O Edvald então desapareceu da vista de todos, mas não porque ele simplesmente estava numa velocidade absurda, foi porque o Léo acertou ele com uma força descomunal. Foi um golpe que não dava para ser imaginado pelo físico do Léo. E não só apenas as habilidades mágicas físicas dele são monstruosas, como também o que ele estava planejando ali, a capacidade mental dele também. O Edvald então foi atingido, bateu na parede de pedra e simplesmente não se movia mais. Ele não estava morto no momento, mas era preciso algum tempo para ele conseguir se recuperar. E esse pouco tempo foi infinitamente mortal nesse momento. A Echidna tentou cortar novamente o Léo e ele recebeu a força com a sua espada. Com essa pequena lacuna, uma luz prateada começou a brilhar atrás do Léo. Uma facada mortal foi lançada para ele. O Léo então afundou com pressa em Melnis e pegou as costas dele numa manobra encoberta. Só que esse ataque mortal ainda assim foi evitado por pouco. Melnis mirou no pescoço com a outra adaga, mas o Léo conseguiu quebrar a adaga, literalmente. Agora, esse ataque mortal que foi atacado por Melnis deve ter sido lançado definitivamente com a convicção de que era morte certa ali. O ataque repentino com 2 espadas, mesmo que a direita seja evitada, a esquerda pegaria. Era muito inesperado evitar ambos completamente. Só que o Léo é o herói da parada, né? E não dá pra ver os fundos das especificações corajosas dele de fazer isso. Ainda assim, não era o caso, galera. Quando ele reclamou pacificamente como não podia vencer porque era um inimigo muito forte, não tinha escapatória mais. Se os demônios não ganhassem daquilo ali, acabou. O jogo que eles estavam jogando era vida ou morte. A aparência do Melnis então aumentou. E aí o total de 12 pessoas, né? A técnica do alter ego dela foi movida pela alta velocidade. O Léo não parecia ser capaz de dizer o corpo principal em um instante, mas em pouco tempo ele foi ganho pelo alter ego. Melnis se enrolou atrás dele e dessa vez ela conseguiu cutucar as costas dele com um punhal. Chegou a encostar ali, mas a Melnis nunca terminou de dizer a palavra do fim. Antes disso, a sua adaga e seu braço todo do seu corpo foram congelados e caíram no chão como uma escultura de gelo. Então já dá pra imaginar, né? Foi um contra-ataque automático por ar frio. E essa luta aí continuou se seguindo. E se o verdadeiro propósito do Léo fosse como a Echidna estava esperando, ela poderia ganhar, poderia ser capaz até de matar ele. Então não tinha escolha a não ser apostar naquela pequena vitória que ela tinha. Ao mesmo tempo, o sinal da Steina lançou as suas lanças de gelo. Dezenas de lanças de gelo azul caíram, começaram a bater sobre o ar, quebrando tudo. Só que nenhuma delas foi forte o suficiente para chegar no Léo. A Echidna então apenas estava se concentrando nesse momento em lançar os feitiços. E o Léo avançando lentamente para ela. Steina parou e falou com ele num intervalo entre todos os feitiços. O problema é que o que passava na mente do Léo era que ele queria salvar o mundo acima de tudo. Mas não podia salvar o mundo. Ele tinha medo do futuro aonde ele não encontrasse os sentimentos da própria existência. O medo de si mesmo, de ser consumido. O fato é que o Léo foi nascido em resposta à ordem tão absoluta. Foi, tipo, bem no começo mesmo, aquele IMP, como foi dito pra gente pelo Abrad, o mundo estava cheio de razão para a existência dele. As pessoas estavam esperando pelo sucesso dele. E a paz veio no mundo depois dele derrotar os inimigos fortes. Só que depois disso, né? Dias de que ninguém precisava do herói começaram a aparecer. Um mundo onde ele não tinha necessidade de existir, ocasionalmente causava isso nele. E quando o mundo estava em crise, o coração do Léo se emocionava. O que ele sentia era exatamente o que os cientistas esperavam. A arma biológica que era mais forte e inigualável nunca morreu. O sentimento do Léo se tornaram cada vez mais forte a cada dia e cada vez mais confusos também. Só que pelo fato do Léo ser um herói programado, tinha na cabeça dele um programa chamando ele para proteger a humanidade a todo custo. Então, mesmo assim, o último sobrevivente da série Demon Heart, 05 Léo, foi o inimigo mais malvado e derrotável do mundo até o momento. Ele era o pior rei demônio de todo mundo, que destruiu o mundo com seu próprio interesse e brincava com a humanidade com seu próprio interesse também. A Echidna então considerou-se o fato de que o ataque dela daria 6 segundos de chance. Não teria uma segunda chance para ela, tá? Eram apenas esses 6 segundos. Então, se ela não conseguisse terminar nisso aí,
tudo estaria acabado. O herói louco destruiria o mundo humano e provavelmente invadiria o mundo demoníaco também. Então todos os feitiços foram começando a se encaixar, um após o outro. Incontáveis facas de arremesso foram carregadas de veneno mortal que saíram voando na direção do Léo. As garras e presas do lobo rasgaram a carne e cortaram os ossos dele. O Léo desmoronou lentamente nesses 6 segundos. E agora, galera, a maior parte da metade do corpo esquerdo dele tinha sido explodida, sem deixar vestígios. O lado direito era um pouco mais seguro, mas também estava queimado por aqui e ali e tal. E ele foi envenenado, tipo, completamente, mano. Estava despedaçado nesse momento. Ele foi atacado pelos 4 reis celestiais sem nenhum feitiço defensivo. E ainda assim, mesmo nesse estado, o bravo Léo ainda parecia estar respirando, cara. O herói que continuou protegendo o mundo e foi engolido pela escuridão nesse momento, até a chegada do invasor, o Rei Demônio. Mas no fim, a tranquilidade reinou. Por quê? Porque a Pedra Filosofal agora podia ser para Echidna. E o próprio coração do Léo estava confortado com isso, ou pelo menos era o que ele achava. A Echidna, no fim das contas, mostrou pro Léo que ele era uma grande criação, ligado? E que poderia ser muito mais se tivesse junto com o exército dos seus companheiros, o exército dos demônios. E então, ela estendeu a mão para ele mais uma vez no chão, quase morto, com os olhos fechados e sem tempo. E essa daí foi a história até o Léo se juntar ao exército do Rei Demônio. Depois de fechar os olhos, o nosso herói Léo, que era uma arma biológica feita 3.000 anos atrás, contou uma história de quebrar uma antiga maldição e seguir em frente. Uma história sobre conseguir um companheiro importante no meio do caminho. Uma história de fazer um amigo incrível. E finalmente, uma história que ele finalmente deixou um homem corajoso, né, reinar agora. Assim, tendo o seu fim, mas também o início de uma grande nova jornada que vai vir pela frente. Agora deixa aí nos comentários se você curtiu essa história e não esquece, se inscreve aqui no canal também, cara. Eu vou trazer muito mais histórias pra vocês de vários outros animes, mais curiosidades desses animes também, que eu sei que vocês se amarram, pra você sempre ficar por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do mundo otaku. Obrigado demais pela força que vocês sempre trazem pro canal. Com a subscrição e o sininho ativado, a gente vai longe, e muito longe, bota longe nisso. Tamo junto sempre, galera. Valeu e até a próxima. Fui!